unção do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. E toda enfermidade seja repreendida para a glória do teu nome. Diga amém. Diz assim, ó: Senhor Deus, eu recebo saúde, em nome de Jesus. Amém. Volta para o teu lugar, vamos bater palma para Jesus? Pode se assentar, viu, irmão? Pode ir se assentando, graças a Deus. Segundo livro dos Reis é o livro que nós vamos conversar hoje. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 14. Segundo Reis 5, 14. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Eu quero ser uma ferramenta usada pelo Senhor. Me dá graça para ser simples, claro e objetivo. Em nome de Jesus. Amém. Segundo Reis 5,14 diz assim, ó: Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Nós estamos já inteirados da conversa. A lição que nós estamos pensando juntos nesses dias é do homem chamado Naamã, que era chefe dos exércitos do rei da Síria, que era vencedor nas batalhas que ele saía, ele vencia, e por conta das muitas vitórias que ele havia conquistado, o rei da Síria gostava muito dele. O rei da Síria gostava dele. Ele era respeitado pelo rei, ele era respeitado pelos soldados que estavam com ele no dia a dia. Só que quando ele chegava em casa, ele tirava a roupa e ele se deparava com a realidade. Ele era uma pessoa doente, ele tinha lepra. Ele tinha lepra. E estando ele leproso, uma menina que trabalhava na casa dele, essa menina, ela fala com a senhora dela, a esposa do Naamã: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele ficaria curado. Nós falamos disso na semana passada. A referência, que nós temos que ter referências. Pessoa que quer vencer na vida tem que ter referência. Referência na família, referência financeira, referência espiritual, tem que ter referência. E a referência, quanto melhor, melhor. Falamos disso na semana passada. A menina falou: vai lá, e o profeta vai dar a palavra. E o Naamã foi. E o profeta deu a palavra. Ele deu a palavra através do rapaz que o auxiliava. E a palavra foi: mergulha 7 vezes no Rio Jordão. A princípio, o Naamã não gosta muito da ideia, porque o Rio Jordão não era um rio limpo. E o Naamã conhecia rios limpos. Ele fica incomodado, porque ele pensa: puxa vida, eu podia mergulhar nos rios limpos que eu conheço, mas a orientação dada é para que eu mergulhe nesse rio sujo. Essa é a orientação. E é aí que começa a vitória, a mudança, a transformação na vida de uma pessoa.
Quando ela ouve a voz que vem de Deus para a vida dela e começa a colocar aquela voz, aquela palavra em prática. A princípio, Naamã relutou. E nós, inclusive, falamos dos amigos, dos que estavam perto do Naamã, que disseram, se tivesse pedido coisa difícil, você fazia. Não pediu coisa difícil, pediu coisa fácil, é só mergulhar. Mergulha! E a Bíblia diz que o Naamã, após relutar, ele resolveu colocar em prática a palavra. Irmã, a conversa de hoje, ela vai girar em torno de um verbo ou de uma palavra. Obedecer ou obediência. Obedecer ou obediência. Ainda outro dia, não me lembro qual dia foi, eu conversando com os irmãos, eu falei que na escola nós vamos para aprender o ABCD. Na igreja a gente vem para aprender obedecer. É isso. Quem tem dificuldade com obediência, sofre, irmão. Sofre. Filho desobediente sofre. Sofre ou não sofre? Filho desobediente sofre. Eu falei domingo que eu tomei uma varada na costa, que minha mãe falou, não entra na caixa d'água. Caixa d'água perigosa, cheia de água. E na chuva eu entrei na caixa d'água. A caixa d'água estava cheia. E ela viu. Quando ela viu, ela pegou a varinha mágica dela e me deu uma varada na costa, mas bem dada. E eu mereci aquela varada, porque eu desobedeci a orientação da minha mãe. A pessoa desobediente, ela não ganha nada. Eu costumo conversar com o Luiz e eu falo para o Luiz, filho, criança desobediente não ganha nada e ainda perde. Se você quiser perder, é só você ser uma criança desobediente. Essa conversa eu tenho com o Luiz, não vou dizer semanalmente, porque o Luiz não é uma criança que costuma dar trabalho. Ele é bagunceiro, isso ele é. Ele bagunça. Mas ele não é uma criança desobediente. Mas de vez em quando ele apronta as dele. Aí eu falo, quem desobedece não ganha nada e ainda perde. Então, não seja desobediente. Na Bíblia, nós temos, por exemplo, a história de um homem chamado Abraão. Não vou fazer a leitura com você do texto, vou falar onde está a conversa. Você que gosta de anotar, anota e depois dá uma conferida, se você quiser conferir, é claro. Gênesis 22. Deus fala para Abraão, Abraão, pega seu filho, seu único filho, o filho que você ama tanto, e apresenta ele em sacrifício. A Bíblia diz que o Abraão pegou o filho dele e foi com o filho dele para o monte, a fim de sacrificar o filho. O Abraão, ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Ele não estava preocupado com a dor que o sacrifício ia gerar na vida dele. Que o sacrifício ia gerar uma dor tremenda na vida do Abraão. O filho seria sacrificado, mas imagina como fica a cabeça do pai que sacrificaria o filho. Ia passar o resto da vida lembrando, eu tinha um filho, que era o filho da promessa, era o filho dos meus sonhos, eu sonhei com ele, eu amei o meu filho, mas eu apresentei o meu filho em sacrifício. Imagine como que o Abraão ia ficar o resto da vida dele. Só que ele pega o filho e ele vai com o filho em direção ao lugar que Deus havia determinado, que Deus mostrou o lugar que ele deveria estar, e ali, próximo
ao momento do sacrifício. A Bíblia diz, quando ele pega o cutelo, que era uma espécie de faca, quando ele pega o cutelo para imolar, para sacrificar o menino, Deus fala: Abraão, pronto, já está resolvido. Você passou na prova da obediência. Você passou no teste da fé. E quando Abraão olha para o lado, ele vê um cordeiro. Deus proveu o cordeiro na vida do Abraão. Porque o Abraão foi uma pessoa obediente. Talvez alguém esteja aqui, ou participando conosco do culto online, esperando uma providência divina. Esperando que Deus manifeste uma provisão na vida da pessoa. Talvez tenha alguém que está esperando que uma resposta chegue. Talvez alguém esperando que um milagre aconteça. E a Bíblia diz, eu estou conversando com você, que a bênção, o milagre, a resposta, a provisão na vida do Abraão chegou porque o Abraão obedeceu. Ninguém perde nada de obedecer. Fale para quem está pertinho de você assim, ó, ninguém perde nada em obedecer. Mas a desobediência, ela castiga, e castiga sem dó. Não tem dó. Não tem dó. É o Will que está ali? Não, é o Dudu. Dudu, vamos embora. Deuteronômio 28. 28:1. Eu vou vir com você aqui num texto que nós cantamos, aliás, ainda hoje. Mas antes eu estou fazendo um rodeio com você, para a gente ir pensando junto. Deuteronômio 28:1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor o seu Deus, ao Senhor o seu Deus. Veja como que começa a conversa. Se vocês obedecerem. O Naamã tinha uma orientação: mergulhe. Mergulhe aonde? No Rio Jordão. Mas o Rio Jordão não era um lugar aprazível, prazeroso, agradável à vista, para se ver e mergulhar. Mas a orientação era: mergulha no Rio Jordão. Se vocês obedecerem fielmente o Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. A obediência gera promoção. A pessoa que observar, obedecer e praticar, a Bíblia diz que Deus coloca essa pessoa acima. Pastor, eu estou almejando uma promoção lá na empresa. Eu sei que vai ter promoção, pastor. Eu sei que vai vagar um espaço lá e o salário é melhor. É melhor. Pastor, eu estou esperando uma resposta na minha vida profissional e essa resposta ela está para chegar. A palavra para você pensar, baseado na Bíblia que está aberta para nós lermos juntos, é obedecer. Obediência. Quem quer ser colocado acima precisa valorizar esse princípio, o princípio da obediência. É um princípio que não é algo que muitos gostam. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de obedecer o patrão, não gosta de obedecer a patroa. Tem filho que não gosta de obedecer o pai, de obedecer a mãe.
Tem membro, líder, que muitas vezes não gosta de obedecer o que o pastor fala, ou orienta, ou instrui para fazer. Tem gente que não gosta. Não gosta. Mas o caminho da promoção está na obediência. É o caminho. Pergunte para quem está perto de você. Quer ser promovido? Agora, entendamos com isso. Promoção é sinônimo de receber uma grande resposta. Então, se você não quer usar a palavra promovido, troca e usa essa frase. Quer receber uma grande resposta? Pergunte. E aí? Sim ou não? É uma pergunta que você vai responder para você. Pastor, tudo que eu estou esperando é uma grande resposta. Então, a palavra para nós pensarmos juntos hoje é: obedeça a Deus e a palavra de Deus. Obedeça seus pais, obedeça seus líderes, obedeça seus superiores. Seja uma pessoa sem reservas em relação à obediência. Domingo é dia de batismo nas águas. Domingo é dia de batismo nas águas. E Jesus disse assim, aquele que crer e for batizado será salvo. Se obedecer e passar pelas águas, será? Mas os que não crerem serão condenados. Você vê que é tudo ligado. Vamos para o verso 2. Dudu. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês ao Senhor o seu Deus. E aí é importante a gente pensar junto, que tem gente que fica correndo atrás da resposta. A Bíblia diz que quem corre atrás de quem é a resposta que corre atrás do crente, não é o crente que corre atrás da resposta. Aí a gente tem que parar e pensar. Pastor, a resposta não está correndo atrás de mim, você está obedecendo? Sua vida está em obediência? Você está valorizando a palavra, o verbo, obedecer, obediência? Você tem valorizado isso daí? Tem, em qualquer área, irmão, em qualquer esfera. Obedece, faz, coloque em prática. Está na Bíblia. Vai seguir você e vai te alcançar. Estamos nos 7 mergulhos de Naamã. Tem gente que está aqui hoje que está correndo atrás de resposta. Eu estou correndo, eu vou para cá, eu vou para lá. Por esses dias eu conversava com uma pessoa. E a pessoa estava pedindo uma orientação. Aí ela disse assim, então, porque lá, eu não vou falar a cidade, porque vai que algum de vocês já foi para lá, né? Lá na cidade tal, tem o pastor lá, que o pastor põe a mão na cabeça, ele revela tudo, revela até quando estava no ventre da mãe. Meu Deus do céu. A pessoa falou, eu estou pensando em ir lá. Falei, você vive desse jeito a sua vida de fé? Que luta, hein? E se esse profeta aí, ele estiver lá no Japão, você vai ter que ir para o Japão daí. Irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É só olhar o que está na Bíblia. E se eu ficar inventando história aqui, você tem a liberdade de falar, pastor, você está inventando história. Irmão, é olhar a Bíblia, obedeça que a bênção ela vem sobre você, ela acompanha você. Mas a pessoa muitas vezes ela não quer obedecer. A pessoa muitas vezes ouve o que o pastor prega aqui no altar, sai daqui, ela fala ao contrário. O pastor falou, mas não é bem assim. Mas não é bem assim, então é como? Explica como que é. Explica. Porque tem gente que é uma teimosia. Pergunte para quem está perto de você. Você é teimoso, hein? Assim, você é teimoso? Você é teimosa?
Que o teimoso, ele demora mais para obedecer, irmão. O teimoso, ele demora para obedecer. O teimoso, ele demora para aceitar. Meu Deus, mas que dificuldade. O resultado de demorar para aceitar e obedecer os princípios, é qualquer situação. O resultado é que a bênção, ela não segue, ela não acompanha, ela não alcança, enquanto a pessoa não abre o coração. Obedecer a palavra. Olha, nós vamos conversar. E agora? Estamos no segundo domingo, falta 3. Depois nós vamos conversar sobre dízimo e sobre oferta. Depois daqui 3 domingos. Tem gente que está dentro de igreja faz tempo e não é dizimista e não é ofertante e quer vencer na vida profissional e financeira. Não vai vencer. Não é porque o pastor não quer, é porque está na Bíblia. Aquele que obedece, a bênção segue e acompanha e alcança a pessoa. Os nossos jovens que resolveram ser dizimistas e ser ofertantes, eles estão indo bem, graças a Deus. Temos vários jovens aí com carro bom, com salário bom, com apartamento e assim por diante. Você vai conversar com eles, dizimista e ofertante. Tem muito homem barbudo que não conseguiu comprar casa, não conseguiu comprar carro até hoje, mas não é dizimista e não é ofertante. E quando o pastor fala do dízimo, e quando o pastor fala da oferta, ele acha ruim, ele resmunga, ele reclama, ele fala mal do pastor, ele fala até de mudar de igreja. Irmão, irmã, é o caminho da vitória. É a obediência à palavra. A obediência à palavra. Não está na palavra, não está na Bíblia. Traga o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não repreenderei o devorador e não derramar sobre vós uma bênção, vou derramar sobre vós uma bênção tal que dela advém a maior abastança. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Está na Bíblia batismo, irmão. Outro dia eu perguntei para uma pessoa, e aí? Eu não senti no coração ainda. E se você morrer daqui a pouco? Como que é? Deus está falando com você do batismo, você está endurecendo o coração, você morre endurecendo o coração para o batismo, e aí como que é? Fala. Não é para mim, é para Deus. Porque Deus está falando, aquele Deus, Ele me usa para falar com você, irmão. Eu não tenho dúvida que Deus me usa para falar. E Ele fala de situações das mais variadas. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Outro dia eu preguei, eu saí daqui chateado, porque eu pensei assim, eu na minha cabeça, mas que coisa, eu preguei, a palavra foi pregada, mas eu não gostei do desempenho da mensagem, não gostei. É igual o Celcinho, vai tocar aqui. Tem dia que ele vai tocar, vai dar tudo certo, vai fazer aquele barulho, não vai ficar meio surdo, está tudo bem, mas vai dar tudo certo. Mas vai ter dia que ele vai tocar e parece que não vai ficar legal. Eu toquei, mas parece que não encaixou o ritmo, o acorde, os músicos e assim por diante. Eu saí daqui, eu saí contrariado, falei, mas não é possível. Eu não gostei da mensagem que eu preguei. Para mim a mensagem não foi bem pregada. Não demorou nada, uma pessoa me procurou e falou assim, pastor, que mensagem. Deus falou tudo o que eu estava precisando ouvir. Falei, está vendo? Foi uma boa mensagem. Irmão, sabe, é nós entendermos que Deus Ele vai trabalhando na nossa vida, Ele vai nos ajudando, Ele vai nos orientando, Ele vai direcionando. A pessoa, eu não entendi ainda, Deus não tocou no meu coração. Meu Deus! O Naamã, ele recebeu, no verso 14, está aqui, ó. Ele desceu ao Jordão, ele mergulhou 7 vezes. Dudu, vamos embora para João 4. Não, perdão, João 21. Aí nós vamos entrar na conversa. João 21.
a partir do 4. João 21, a partir do 4. Ao amanhecer, eu estou encaminhando o final da conversa, irmão, mas eu quero fechar com esse texto que Deus havia enchido o meu coração, e os músicos cantaram, inclusive, a canção que falava dentro dessa situação. Eu até mostrei lá fora para a Silvinha, para o Wander. Falei, eu vim para cá com esse texto no coração, e eles estão cantando lá. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eu não vou ficar entrando aqui nos detalhes da conversa, que é uma conversa que traz muito detalhe. Jesus, ele está ressurreto, os discípulos haviam abandonado ele por medo. Na hora da crucificação, cada um foi para um lado, aí Jesus aparece aqui, ressuscitado. Então, os discípulos, que antes eram discípulos, agora quando Jesus é crucificado, eles voltam para a pesca. Você vê como que tem gente que foi tirada do mundo, das trevas, e trazida para o reino da luz. Muitas vezes acaba voltando para o reino das trevas. Eles haviam sido tirados, eles haviam sido transformados, eles eram discípulos. Vamos continuar a leitura então. Vem aqui comigo, preste atenção aqui. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Então, ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles, não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram. Não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Eles fizeram o quê? Lançaram. Mas eles não passaram a noite tentando pescar? Mas eles não pescaram nada. Agora, mediante a palavra de Deus, eles lançam a rede e eles pescam. Toda vez que nós ouvirmos a voz, obedecermos a palavra, colocarmos a palavra em prática, nós vamos ter uma pesca farta. Nós vamos ter colheita farta. Nós vamos ter respostas variadas. Todas as vezes. Então, este que é o 5º dia da nossa conversa, o verbo, a palavra que vai ficar destacado para a gente pensar junto é obediência, irmão. Obediência, obedecer. Obedecer a palavra. Obedecer. A palavra ela fala tanta coisa para a gente pensar. Ela diz assim, eu falei inclusive disso, acho que foi no domingo. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não penda para o lado da carne. Não penda, irmão. A Bíblia diz: o pendor para a carne é morte, mas o pendor para o Espírito é vida. Não penda para o lado da carne. Segura firme a onda. Luta, tenta, se esforça, faça o seu melhor, faça o que é possível para você, obedeça. A Bíblia diz assim, orai sem... Ore, irmão, tenha vida de oração com Deus. Se está na Bíblia que é para orar, ore, converse com Deus, fale com Deus, busque a Deus, clame a Deus. A palavra de Deus nos ensina a lermos a palavra, leia a Bíblia, leia. Conhecereis a verdade vos libertará. Vai procurando pegar, são questões assim do dia a dia, não é nada difícil, não ninguém está falando para você fazer coisa que você não consegue fazer. Está falando para você, pega a Bíblia, leia a Bíblia, olha, Deus vai trazer instruções. Mulher, seja submissa ao vosso marido. Marido, ame a sua mulher, a sua esposa, como Cristo
amou a igreja. Filhos, obedeçam a vossos pais, para que tudo te vá bem, seus dias se prolonguem. São coisas simples, irmão, mas que muitas vezes a igreja ela deixa de lado. Muitas vezes a igreja ela ignora, ela despreza. Muitas vezes a igreja ela faz de conta que não está entendendo. Sabe? São questões assim, ó, do dia a dia, para nós pensarmos. Opa, pera lá, o Abraão, Deus pediu o filho para o Abraão. O Abraão foi lá, pegou o filho, ia colocar o filho no sacrifício para Deus. Deus falou, não precisa, já vi que você obedece. Estamos falando do Abraão até hoje. As 3 maiores fés espalhadas por esse planeta, cristianismo, judaísmo e islamismo, vieram de Abraão, da descendência do Abraão. O homem que foi muito honrado, muito respeitado, sabe? E às vezes a gente quer vencer na vida. O Naamã, ele queria ser curado. O que ele queria? Ser curado da lepra. Ele acreditou que ele podia ser curado da lepra. Talvez você está aqui e você está acreditando, olha, eu vou lá para a igreja porque eu acredito que o meu casamento pode passar por um processo de transformação. Eu vou lá para a igreja porque eu acredito que eu posso receber a cura divina. Eu vou lá para a igreja porque eu acredito que eu posso receber uma promoção na empresa. Eu vou para a igreja porque eu acredito que eu posso vencer em determinada área da minha vida. E você pode vencer, irmão. E você pode vencer, irmã, você pode. Acredite, mas acredite, a sua vitória, ela está condicionada à sua obediência. Volta lá para a gente finalizar, Dudu, por favor. Quantos peixes? Muitos peixes, porque obedeceram a palavra. 2 Reis 5,14, e vamos finalizar a conversa. A nossa vitória, ela está condicionada à nossa obediência. Grava isso daí, ó. Assim ele desceu ao Jordão, obedeceu. Mergulhou 7 vezes, obedeceu. Conforme a ordem do homem de Deus, foi purificado. A sua pele se tornou como a pele de uma criança. A obediência. Nós vamos cantar daqui a pouco uma canção que diz: quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar. Tem gente que é orgulhosa, tem gente que não obedece, que é orgulhosa. Não obedeço. Tá tudo bem. Não obedeça, mas a resposta não vai chegar. Não obedeça a Deus e a palavra de Deus, mas o milagre não vai acontecer. Obedeça, coloque em prática aquilo que está na palavra, e você vai ver quantos peixes vão enroscar na sua rede. Você vai ter muita resposta. Vamos ficar em pé, irmão. Agora é hora importante, porque o culto da quarta-feira, ele também é conhecido como culto da libertação. Então é um momento onde nós vamos orar, mas talvez, e eu quero fazer essa oração específica com você, talvez nós tenhamos aqui pessoa que tem dificuldade de obedecer. Pastor, eu tenho dificuldade de obedecer o meu pai, minha mãe. Tenho dificuldade de obedecer o meu patrão, minha patroa, meu encarregado. Pastor, eu tenho dificuldade de obedecer. Quando o senhor fala alguma coisa aí para fazer de um jeito ou de outro jeito, eu tenho dificuldade de obedecer. Pastor, eu tenho dificuldade de obedecer. Se a minha esposa falar para fazer algo, mesmo que ela esteja certa, pastor, eu tenho dificuldade de obedecer. Se o meu marido falar, qualquer um falar alguma coisa para mim, eu aceito. Mas se o meu marido falar para fazer algo, pastor, aí não tem jeito, eu não consigo. Você que tem dificuldade para obedecer, dificuldade, eu quero orar especificamente com você e por você.
E isso não é vergonha nenhuma. Não vai pensar, ai meu Deus, não, que vergonha. Irmão, todos nós estamos sendo trabalhados por Deus. Um numa área, outro na outra área, outro na outra área. Semana passada nós falamos de referência. Tinha gente aqui que estava sem referência. Tinha gente aqui que estava atirando para todo lado. Hoje a conversa é sobre obediência. Eu quero que você que tem dificuldade de obedecer, venha aqui na frente que eu quero orar com você. Foi desse jeito que o Naamã ficou. Vou ter que ir lá no Rio Jordão para mergulhar. Foi desse jeito, exatamente assim. Exatamente assim. Vou ter que ir lá na frente. Só para você entender o que o Naamã sentiu. Eu vou lá na frente para receber oração porque eu tenho dificuldade de obedecer. Irmão, é gostoso cantar, né? É gostoso cantar. Senhor, quebra meu orgulho, quebra. E não tem choro e não tem vela. É desse jeito. Se você quer resposta, você vai ter que dar esse passo de fé. Porque essa foi a direção que Deus deu para esse culto. A palavra é obediência. O verbo é obedecer. Pastor, eu tenho dificuldade de obedecer. Não fique enrolando na cadeira. Não fique enrolando. Sai do seu lugar e vem para frente. Tem mais pessoa. Tem mais pessoa. Vamos fazer o seguinte. Vamos cantar uma parte da música. Enquanto o pessoal resolve fazer igual o Naamã, obedecer. Irmão, você tem que se posicionar. É você. Esse é um posicionamento espiritual. Pastor, o senhor me pegou de surpresa. Por essa eu não esperava. Eu não peguei ninguém de surpresa. Quem está no controle da situação é o Espírito de Deus. Vamos embora, Gleice. Quando meu erro, à medida que você vai cantando e vai sendo tocado, sai do seu lugar e vem para frente. Se você tem dificuldade em obedecer, obedecer pai, obedecer mãe, obedecer professor, professora, obedecer diretor, patrão, patroa, marido, esposa, então subirei. Venha quebrar esse jugo que está sobre você. Curado, eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Vamos orar? Tem mais alguém para sair do lugar e vir para frente? Pastor, eu não consigo obedecer a palavra de Deus. Deus fala para eu fazer as coisas de um jeito e eu faço diferente do que Deus fala. Venha para frente. Venha para frente. Dê esse passo. Você precisa dar esse passo. Você precisa dar. Pastor, eu não obedeço a Deus.
eu não obedeço a palavra de Deus. Eu tenho feito as coisas que é errado fazer, eu sei. Mas eu estou aí vivendo a vida. Venha, dê esse passo de fé. Saia do seu lugar e venha. Venha. Deus está te dando essa oportunidade. É uma oportunidade. Aqui ninguém vai te expor a nada. Ninguém vai perguntar o que você está desobedecendo. Não precisa disso. Só de você saber que você está desobedecendo, você já está ouvindo, entendendo e está vindo receber de Deus. Pastor, eu não vou. Eu vou ficar aqui firme e forte. Eu não vou. Vou continuar desobedecendo. Essa é uma palavra que Deus está dando para essa igreja aqui. Essa é uma palavra que Deus está dando para nós nesses dias. No texto que nós já lemos e não vamos ler novamente, diz assim, ó: meu Senhor, se tivesse pedido uma coisa difícil para você, você faria. Está pedindo para você mergulhar. Vai, mergulha, vai. Se eu tivesse pedindo uma coisa difícil para você, irmão, eu não estou pedindo coisa difícil. Estou pedindo para você se posicionar diante de Deus e dizer: Deus, me ajude a ser uma pessoa mais obediente à tua palavra. Me ajude. É isso daí. Não é nada além disso. Não é nada além disso. Se tiver mais alguém, sai do lugar e vem para frente. Venha para frente. Não estou chamando para aceitar Jesus, para reconciliar com Jesus. Estou chamando para buscar ajuda, para obedecer. Não preciso, pastor. Aqui no meu lugar mesmo eu estou sendo tocado. Mentira do diabo para você ficar na desobediência. Vou orar. Senhor, lemos alguns textos, poucos é verdade, mas suficiente para entendermos que o milagre está na obediência. A obediência, ela destrava. A obediência, ela libera. A obediência, ela muda a situação. Sem a obediência, fica muito difícil da pessoa andar em vitória. Praticamente impossível. Aqui à frente está um grupo de pessoas que eles estão dizendo para o Senhor: eu quero ser obediente, mas eu estou tendo dificuldade. Talvez até obedecem, mas obedecem relutando. Talvez até obedecem, mas obedecem tardiamente. Mas eles estão aqui na frente e eles estão dizendo: eu quero a ajuda do Senhor, porque na obediência está a minha vitória. Meu Deus, tudo o que o inimigo está tramando, tentando, lançando, investindo contra a vida deles para prendê-los na desobediência, seja agora neutralizado pelo poder que há no nome de Jesus. Eles sejam libertados em nome de Jesus. Eu te peço, manifesta na vida de todos eles, meu Deus, a condição para andar em obediência. Começa pela minha vida, porque eu também preciso desta unção para obedecer de imediato, porque eu quero andar em vitória. Eu sou o primeiro que quero dessa bênção, e que o Senhor toque na vida de todos os demais,
em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Diz assim, ó, Senhor Deus,